eu tive o prazer e a honra de aqui estar no arranque deste roteiro, pouco tempo depois de ter tomado posse, dentro de uma ideia fundamental, que era de acompanhar par e passo a atividade dos parceiros económicos e sociais, que o mesmo significa o que se passava e passa na economia e na sociedade portuguesa. E fui seguindo com toda a atenção o desenvolvimento do roteiro. E queria felicitar o Sr. Presidente da CAP, porque pôs de pé um projeto que levou a bom porto, e é um projeto com grandes méritos. Este do roteiro foi de, por um lado, antecipar os acontecimentos. Muitas vezes vamos a reboque dos acontecimentos, pois a CAP decidiu antecipar. E fez muitíssimo bem. Segundo, ter uma visão global dos problemas que se colocam à agricultura portuguesa. Com tempo, ao longo dos meses. Global e calendarizada. Quando arrancou o roteiro, sabia-se exatamente quais as sessões, os temas e os objetivos a prosseguir. Com uma visão nacional, mas descentralizada também. E demonstrando uma das qualidades da Confederação, que é a permanente atenção às bases. As bases que são os agricultores portugueses. Todos os têm a ver com a agricultura. É uma virtude que é comum a outros parceiros económicos e sociais, mas que se exprimiu neste roteiro de forma eloquente, chamando também especialistas para poderem partilhar a sua experiência, como aconteceu hoje. Hoje houve especialistas e houve grandes protagonistas da cena da agricultura portuguesa. Um debate cujo conteúdo acompanhei à distância, não podendo estar perto, mas sabendo exatamente o teor do que foi discutido. E este mérito deve ser reconhecido. Sr. Presidente, na sua pessoa, cumprimento a CAP e agradeço, esperando já as conclusões que prometeu apresentar no início do próximo ano. Mas perceberão que eu aproveito este ensejo para algumas breves reflexões, porque a vossa sessão já vai longa, acerca da situação económica e social portuguesa. Coincidindo, aliás, com o dia em que foi aprovado o Orçamento de Estado para o ano 2017, que ainda não chegou às mãos do Presidente da República e, portanto, sobre o qual se não vai pronunciar. Mas é uma boa ocasião para percebermos que este é o momento para pensarmos em termos estruturais e não conjunturais. Ao longo dos últimos meses, o país viveu, sobretudo, da reflexão acerca da conjuntura. Teria de ser assim. Teria de ser assim pela conjuntura internacional, nomeadamente europeia. Teria de ser assim pelo caráter inédito da fórmula governativa vigente. Teria de ser assim pelas expectativas de vária ordem existentes acerca da realidade da política económica e social portuguesa. E, portanto, vivemos, não direi o dia a dia, ou a semana, mas certamente o mês a mês. Com 2 orçamentos aprovados em menos de um ano, com acompanhamento constante por parte da União Europeia, quando não mesmo da Troika, que já se encontra novamente em Portugal, com expectativa relativamente à evolução, por um lado política, por outro lado social, por outro lado económica. Hoje temos algumas respostas conjunturais que podemos dar como adquiridas. A primeira foi uma estabilização política relativa, como tudo na vida, mas uma estabilização política, que pode permitir olhar para um horizonte que seja um horizonte estrutural e não meramente conjuntural. Por outro lado, temos uma relativa estabilização social. A ela regressarei adiante. E temos, nos 2 orçamentos, o cumprimento de compromissos europeus no quadro do rigor financeiro.
Com esta base conjuntural, também temos pela frente problemas estruturais que sei que foram debatidos e acabaram de ser debatidos aqui nesta sessão. Uns são antigos, direi mesmo são quase crónicos. É o caso da queixa relativamente à burocracia administrativa, ou a travões à competitividade, é a preocupação com a estabilidade fiscal, fundamental também para a competitividade, sobretudo a pensar na importância do investimento e das exportações de bens transacionáveis. É, obviamente, também uma preocupação que atravessou as vossas considerações, que foi uma preocupação com o crescimento. Com o crescimento. A que eu juntaria, naturalmente, uma outra que não nos tem abandonado desde a primeira hora, que é a preocupação com a estabilização e consolidação do sistema financeiro. Para haver crescimento económico, é muito importante haver uma estabilização e uma consolidação do sistema financeiro, que ultrapassa as vicissitudes de curto prazo, que fazem parte da lógica da vida, uma vez que a economia, como a sociedade e a política são feitas com pessoas de carne e osso, mas em que as instituições se colocam num plano diverso, se quisermos, superior e de mais longo fôlego do que as vicissitudes meramente pessoais. É neste quadro que o desafio da criação de condições para o crescimento económico se converte num grande desafio para os próximos anos. É verdade que o terceiro trimestre deste ano mostrou um pequeno sinal positivo, mas um pequeno sinal em termos de crescimento. Há que converter o pequeno sinal numa realidade sustentável, ou seja, duradoura. Sustentável em termos do próprio rigor financeiro, mas sustentável em termos do futuro da economia e da sociedade em que vivemos. E para esse efeito, há um consenso nacional que está delineado, embora a partir de perspectivas diversas, não há crescimento que não deva basear-se em investimento e em exportações. Investimento significa a existência de um conjunto de pressupostos para o investimento interno e externo, e exportações, pensando nomeadamente nas dificuldades que existem em determinados mercados ou que são previsíveis noutros mercados, constituindo uma exigência constante e de regime para a definição de políticas públicas em Portugal. O melhor que aconteceu até agora este ano em Portugal teve o traço do regime. A Web Summit foi um sucesso porque teve o traço do regime. Começando sob a égide de um governo, prosseguiu e teve êxito na sua primeira edição no quadro de outro governo. O mesmo poderíamos e deveríamos dizer em todos os setores da atividade nacional. E esse é um grande desafio. Que se coloca à agricultura, sem dúvida, mas que se coloca do mesmo modo a toda a realidade económica no nosso país, que não é dissociável do panorama social. E aqui eu quereria regressar, nesta visão de médio prazo, a uma preocupação que sei que é do Sr. Presidente do Conselho Económico e Social e sei que é dos parceiros económicos e sociais, que é a da importância do diálogo social e da concertação social. Muitas vezes nós pensamos, e é um tropismo que nos vem de uma experiência histórica, pensamos que é quase inevitável que compita aos governos o exercício unilateral dos seus poderes em momentos em que é mais difícil o diálogo social. Não obstante, penso que é importante esgotar até ao fim os caminhos do diálogo social, da concertação social.
A concertação social é uma mais-valia política e económica. E a sua substituição pela decisão unilateral dos executivos é uma menos-valia económica, política e social. Só aceitável ou defensável a título meramente supletivo e, em princípio, excepcional. E por isso o Presidente da República, dirão alguns, com uma generosidade, com um otimismo excessivos, mas pensando cumprir a sua missão, continua a insistir naquilo que deve ser um caminho de médio prazo, no diálogo e na concertação social. É fundamental. É fundamental para a sociedade portuguesa como um todo. É fundamental para os parceiros económicos e sociais, na sua sintonia com as suas bases. Isto é, com o tecido económico e social português. E quando passamos agora, porque é esse o desafio no final de 2016, do pensar Portugal em termos conjunturais para o pensar em termos estruturais, uma das componentes desse pensar em termos estruturais é o diálogo e a concertação social. Não é um único, como acabei de dizer, soma-se a vários outros, políticos, económicos, sociais, mas é muito importante. E era a palavra que vos queria aqui deixar. No fim de um roteiro que é o começo de um novo ciclo e que foi um sucesso. Foi um sucesso. Num tempo em que a agricultura mostra como mudou e como está a mudar e pode mudar para melhor, e em que a CAP cumpre a sua função com o mérito que novamente lhe reconheço, importa agora juntar energias, não desperdiçar energias, unir no que é essencial, ultrapassando divisões que são secundárias, e unir compreendendo o que é preciso fazer em termos estruturais para que, nos próximos anos, o país possa crescer. Até porque vivemos um contexto que é um contexto altamente imprevisível, a nível mundial como a nível europeu. A sucessão de referendos, de atos eleitorais. Na Europa, as complexíssimas negociações com o Reino Unido, compreendendo ao menos, pelo menos, 4 momentos. A avaliação do custo da decisão referendária, a definição do estatuto pessoal dos cidadãos britânicos no território europeu e dos europeus no território britânico, a conclusão dos litígios pendentes nos tribunais europeus, a negociação e ajustamento de um acordo transitório e, finalmente, a negociação e a conclusão de um acordo definitivo. Tudo isto dá ao quadro europeu uma tal incerteza que não podemos juntar a essa incerteza à incerteza nacional. Temos, naquilo que depende de nós, de ir o mais longe possível no domínio das certezas. Sabemos que há limitações, porque em democracia há visões diversas e hoje há em Portugal duas visões muito diversas sobre a governação do país. Mas isso não deve impedir, na reflexão estrutural, que se olhe para os fatores de competitividade, para os fatores determinantes em termos de crescimento. Pedra a pedra, passo a passo. E neles integra-se também o diálogo e a concertação social. E esta a expectativa positiva do Presidente da República. Que assim como existiu este roteiro, haja muitos outros roteiros. Já nos próximos dias estarei numa iniciativa da Confederação do Comércio e depois no balanço da Confederação do Turismo. E no começo do ano que vem, nas magnas reuniões, quer da indústria, quer da UGT. Só para dar alguns exemplos
daquilo que hoje é uma movimentação que atravessa os parceiros económicos e sociais portugueses. No bom sentido, num sentido mobilizador, num sentido de médio prazo, no sentido de deixarmos de olhar para o dia seguinte, para olharmos para o futuro de Portugal. E esta vossa iniciativa, Sr. Presidente, do roteiro, merece encómio porque pensou em Portugal. E é em nome desse Portugal que o Presidente da República Portuguesa os agradece penhoradamente.